Será que você já está preparado para trocar teu sistema operacional por um Linux? Alguns de vocês têm essa dúvida e não necessariamente por programação. Fazem outras atividades no dia a dia e eu quero, na realidade, responder a pergunta de uma das pessoas que gentilmente deixou uma pergunta nos comentários, então vamos responder ela. E quando o assunto é Linux, eu posso me colocar como uma daquelas pessoas que se porta como um entusiasta do sistema operacional do Pinguim. E de verdade, eu sou uma pessoa que visa produtividade. E diversas distribuições Linux trazem muita produtividade no dia a dia de um desenvolvedor. Mas a pergunta que está aqui nesse vídeo, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Meu caro amigo Diogo, me responda se possível. Quero migrar do Windows para Linux. Tenho aplicativos como Photoshop, CorelDRAW, Affinity Design e outros. Eu teria dificuldade em instalação, acho que ele errou ali, instalação, e trabalhar. E qual o melhor Linux? Bem, antes de mais nada, muito obrigado pela sua pergunta e a oportunidade também de fazer um vídeo diferente. Eu estou fazendo esse vídeo exatamente por causa dessa pergunta, embora algumas outras pessoas deram ali suas opiniões, falando o que elas gostam de usar e os motivos, até porque o nosso canal aqui é muito voltado para programação. Então, se eu fosse falar sobre programação, poderia dar alguns pitacos em algumas distribuições Linux, e a última distribuição do Ubuntu foi a que eu achei mais adequada para quem está procurando não só desenvolver, como ter uma vivência geral, utilizando no dia a dia, basicamente em tudo que você precisa. Eu posso listar aqui alguns aplicativos que você pode trocar, como CorelDRAW e Photoshop, vou dar alguns pitacos aqui, mas a verdade é que tem um canal aqui no YouTube, o Dio Linux. Eu vou até procurar aqui no canal dele um vídeo específico que basicamente ele toca nesse ponto, sobre diversos programas que você pode utilizar no Linux que basicamente vão suprir a necessidade dessas aplicações que você usa somente no Windows. Embora existam outras distribuições, a distribuição do Ubuntu eu me refiro por ter utilizado, gostado e mantido em algumas máquinas pessoais. Mas a verdade é que o mundo Linux tem diversas distribuições e nos últimos meses essas distribuições sofreram alterações, melhorias, upgrades que vale a pena você testar para você ver o que vale a pena para você. Mas agora vamos responder o Edmilson. Sobre os aplicativos, eu separei aqui alguns nomes que pode utilizar para sobrepor esses que você está utilizando aí. Então, o GIMP é uma ferramenta muito boa e, de certo, muito profissional, assim como uma das que eu conheço, como a Inkscape também. Cada uma ajuda a suprir a necessidade do Photoshop e do CorelDRAW. Outra que faz também bem alguns dos papéis que essas ferramentas fazem é o Krita, fazendo ali uma verificação se existiam algumas outras ferramentas que valeriam a pena. Então tem a Darktable e a Vect. Como você colocou aqui e outros, então esses outros não tem muito como eu poder te ajudar, mas mais uma vez eu vou deixar em destaque de alguma forma o canal do Dio Linux, que tem muito conteúdo relacionado a Linux, e essas tuas dúvidas, necessidades, com certeza ele vai conseguir te suprir. Agora, quando o assunto é programação, por mais que tenha lá, eu te recomendo ficar aqui. Por quê? Porque quando é para programar com Linux, vale muito a pena você, ainda mais se for no universo .NET, por mais que alguns dos amigos aqui tenham falado que começaram a utilizar para estudar Python, as distribuições Linux são muito boas para programadores, muito, muito boas, porque muitas vezes a gente precisa de recurso de máquina e um bom gerenciamento de memória. A maioria das distribuições Linux consegue fazer isso muito melhor que alguns outros sistemas operacionais. E aí você colocou aqui qual o melhor Linux. Aí não tem jeito, né? É a minha opinião, eu, eu gosto muito das distribuições baseadas em Debian, Ubuntu e ali o Pop! OS. São distribuições que eu recomendo a utilização. Conheço outras, às vezes utilizo alguma outra, mas falar qual a melhor, eu posso falar qual a melhor para mim, para as minhas necessidades, para o meu dia a dia. Então seria bem legal se você tivesse a oportunidade de ter as suas experiências, pega uma máquina, instala a sua distribuição,
passa a estudar ela, ver no dia a dia. Se você tiver uma máquina, ou pelo caso, se você não tiver uma máquina para poder fazer esse teste, tem como você utilizar as distribuições Linux sem instalar na máquina. Então fica aqui. Primeiramente, o meu agradecimento a quem, não só o Edmilson que deixou a pergunta, mas todo mundo que vai deixando em cada vídeo ali uma resposta, um comentário. Mas se tiver pergunta, vocês fiquem à vontade, porque eu vou ter o maior prazer de responder. Enquanto isso, dá uma olhada nos próximos vídeos que tá aí disponíveis para vocês.